pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo do canal. Hoje eu trago uma campanha de Hearts of Iron 4 no mod Kaiser Redux. Para os que não conhecem o universo de Kaiserreich, ele se baseia em o que teria acontecido se a Alemanha tivesse vencido a Primeira Guerra Mundial, portanto, Weltkrieg. Na campanha de hoje, estarei jogando como a Alemanha, assumindo o papel protagonista na vindoura Segunda Weltkrieg. Se quiser pular a lore e opiniões iniciais e ir direto para a gameplay, é só seguir para o tempo que está na tela agora. Irritação por pronúncias erradas é de responsabilidade do irritado. Após a derrota decisiva do Segundo Império Francês pelas forças da Federação Alemã do Norte, nossa Constituição foi assinada em 1871 pelos representantes da Federação e outros 4 estados no sul da Alemanha. O novo arranjo constitucional integrou os estados do sul na Federação liderada pela Prússia, então dando à entidade engrandecida uma nova identidade como o Império Alemão. De acordo com a Constituição, o Império é uma federação de 25 estados alemães. O título de Bundespräsidium, ou Presidente da Federação, pertencia ao rei da Prússia, que agora é investido com o título de Imperador da Alemanha. O Imperador diretamente aponta o chanceler, chefe do governo e presidente do Bundesrat, o Conselho de Representantes dos Estados Alemães. Leis são aprovadas tanto pelo Bundesrat quanto pelo Reichstag, a Câmara Inferior da Dieta Imperial, eleitos pelos homens alemães acima de 25 anos. Com a opção de dissolver o Reichstag na caneta, é claro que o poder político principal no Império Alemão não está na Câmara, eleita pelo povo, mas nas mãos do não eleito Imperador Alemão. Outro problema é o sistema de voto de 3 classes, que se mantém praticamente inalterado desde 1849. Após 60 anos da fundação do Império, os liberais e sociais-democratas estão ficando cada vez mais descontentes com o status quo, e nossa Constituição pode logo precisar de uma revisão para nos ajudar a atravessar as próximas turbulências. A Constituição garante, pelo menos, a estabilidade. Partindo para as minhas opiniões, e lembrando que estou escrevendo essa parte antes de começar a campanha, tendo em vista que a Alemanha é um país com praticamente tudo em abundância, vamos focar tanto em blindados quanto em força aérea, e nas nossas forças especiais, no caso montanhistas. Ou seja, focaremos em tudo menos na marinha, tendo em vista que ela já é de longe a maior e melhor do mundo. Um ponto que pode se tornar um problema é que por termos colônias e aliados no mundo inteiro, gastaremos uma larga quantidade de recursos para tentar influenciar nos conflitos, fazendo com que nossos aliados se saiam vencedores, como na queda da Liga, na Guerra Civil Argentina, na Guerra dos Balcãs, na do Deserto, na Guerra Civil Espanhola, isso tudo em preparação para a Segunda Guerra Mundial contra os comunistas na França e Inglaterra. Ademais, prevejo a maior dificuldade para a época da Segunda Guerra Mundial, quando se tudo acontecer contra a gente, como de costume, pode facilmente se tornar uma guerra contra os comunistas, a Entente, a Rússia e o Japão, ou seja, praticamente o mundo todo. Sem mais delongas, vamos para a campanha em si. Tudo começa no ano de 1936, no coração do mundo, a Germânia. Como bom prussianos, fomos logo organizar um exército e designamos como marechal, sem qualquer influência política, eu prometo, o filho do criativo imperador Guilherme II, o herdeiro também Guilherme. Como generais, escolhemos o general, pasmem, Guilherme, Alfredo, Frederico. Para nossas forças especiais, não poderia deixar de ser Guilherme. E para o corpo de blindados, George Hans. Todos escolhidos baseados em seu potencial de crescimento, personalidade ou nome. Em relação às nossas pesquisas, resolvi manter o tradicional, pesquisando produção, construção, em mais pesquisa e caixinhas falantes que conversam com outras caixinhas. Na nossa construção, procurei criar fábricas militares, já que nossa indústria civil já é insana. E na nossa produção, resolvi focar a maior parte da produção em artilharia e na força aérea, que são meios mais custo-efetivo de acelerar a ida do inimigo pro céu. Antes que esqueçamos da marinha, já comecei nosso projeto de submarinos e cruzadores pesados, pois é simplesmente o jeito mais fácil de você não ter mais que se preocupar com esse aspecto do jogo. E por fim, e mais importante, começamos os focos relacionados ao crescimento da economia, pois quem já conhece o mod sabe que uma surpresa muito agradável nos espera nos primeiros meses do jogo. E então era hora de melhorar nossa agência secreta, que melhorarei enquanto a indústria não está em ruínas. Com tudo isso pronto, é finalmente hora de começar a campanha. E olha só, o texto que eu li no início do vídeo, portanto eu vou me dar o luxo de passar aqui rapidinho. Logo após o presidente Kerensky, da Rússia, tentar cabecear uma bala de 38, decidimos que é hora de cobrar os russos para que nos paguem as reparações previstas no Tratado de Brest-Litovsk. E mais uma guerra na Ásia até que o desastre nos assola pela primeira vez. Cidadãos em pânico pelo mercado em queda resolvem retirar seu dinheiro da Bolsa de Berlim de uma hora para outra, que resultou na quebra da bolsa e no consequente fechamento de inúmeras empresas. A Black Monday começa a mostrar ao mundo o fim da Pax Germania. Essa crise só parou de piorar no final da semana, quando a venda desenfreada de ações e a consequente perda de valor delas fez com que 11 grandes executivos e empresários fossem de Americanas. Esse momento entrará para a história como a Semana Negra e desestabilizará
dominar o mundo todo. Não achando o suficiente a desestabilização pela crise, o rei da Saxônia, um de nossos estados, resolve abdicar para seguir uma vida teológica na ordem dos jesuítas. E finalizando por hora a enxurrada de eventos, o Statthalter Guilherme, líder de nossa colônia na África, decide que é hora de chutar o balde e partir dessa vida. Em meio a dois candidatos para a liderança da colônia estão Schnee, que pretende modernizar e apaziguar os africanos, e Gülring, um velho conhecido do nosso mundo que é menos simpático aos nativos e possui algumas ambições. E então, pensando na estabilidade do continente, escolhe Schnee. Então, com o início do colapso da Liga, temos nossa primeira oportunidade de consolidar uma base de poder. O clique de Nanjing, praticamente nosso fantoche, não conseguiu manter a ordem nas províncias, e por consequência, o clique Jiangxin, apoiado pelo governo Qin, declarou rebelião, e vendo esse caos, os remanescentes do Kuomintang revolucionário e os Yuandao no norte declararam guerra, procurando aumentar o seu poder e acabar com a nossa influência na região. Então, sem demora, envio 3 divisões de elite, assim como nossos mais novos bombardeiros de apoio aproximado, para garantir a vitória de nosso fantoche. Nossa situação era terrível. Nanjing e Hangzhou, praticamente nossas únicas cidades, estavam com risco real de caírem nas mãos do inimigo a qualquer instante. Nossa única chance era que as mal armadas milícias pudessem resistir até que nossas tropas chegassem. Felizmente, no dia 7 de março, nossas 3 divisões chegam, e imediatamente precisamos sair em marcha para evitar que capitulássemos. Enquanto executávamos nossa manobra, chega a alarmante notícia de que nossas colônias estão quebrando devido às dificuldades financeiras da Black Monday. E a fim de evitar a perda da colônia para rebeldes, os ajudamos com tudo o que podíamos, apesar de nossos próprios problemas. Mais uma vez fomos atingidos quando, a fim de preservar a economia frágil dos outros membros do Reichspakt, decidimos manter o livre mercado. De volta à China, fomos empurrados para a margem do rio Yangtze, graças aos números quase infinitos de inimigos. Com paciência e novos reforços vindos da terra natal, conseguimos expulsar os chineses do aeroporto e trazer nossos bombardeiros de volta. Porém, graças a algum bug do jogo, não consegui levar meus aviões de volta para a guerra. Mas tá tudo bem, eu nem queria mesmo. Com um XP da Força Aérea que conseguimos, resolvi que era hora de montar a base do caça que usaríamos por enquanto. Após algum tempo atacando Anqing, conseguimos capturar sua capital, que pouco tempo depois resultaria na sua capitulação. O pior havia passado, mas ainda existem 2 inimigos, um no sul e um no norte, que precisamos vencer antes que possamos consolidar nossa influência na região. E utilizando do aproveitamento do êxito e da falta de preparo das forças do Yuandao no norte, invadi sem oposição, capturando eles facilmente. Ao mesmo tempo que, para se livrar da crise econômica, a Grécia acha prudente nacionalizar empresas alemãs que operavam por lá, um grande erro. Tendo em vista que impomos pesadas sanções que acabou por completamente quebrar a economia grega. Após assinar alguns acordos econômicos com membros do Reichspakt e com apenas os comunistas sobrando no sul, era hora de pôr fim à quebra da Liga, a fim de agilizar o fim da guerra e a sequente recuperação de nosso fantoche. Avançar pelo terreno montanhoso foi um desafio, mas com o tempo conseguimos inclusive encircular algumas divisões blindadas francesas. Excelente! Ah, e acabou de acontecer um golpe militar na Polônia. Por que eu tô te falando esse detalhe quase insignificante que não vai nos interferir de forma nenhuma? E lá, seguindo a série de golpes, Puyi concluiu a restauração Manchu e vai tentar restaurar a dinastia Qing. Uma pena que estão do lado errado. Enquanto buscava encircular mais uma divisão francesa, as mulheres decidiram que era uma boa hora para começar a votar. E então começaram a protestar pelo país. E eu, como não sou bobo, com medo da reação da minha namorada, quando visse esse vídeo, enfaticamente apoiei a luta feminina. Com mais uma divisão francesa encirculada, a posição comunista ficava cada vez mais fraca. Conseguimos até trazer nossos bombardeiros de volta. Mas então, um detalhe quase insignificante chama nossa atenção. A Polônia, que recentemente sofreu um golpe nacionalista, estava considerando se aliar aos russos, o que é impensável do nosso ponto de vista, já que não queremos que o inimigo tenha uma potência amiga no nosso quintal. Então fiz uma lista de demandas, que obviamente serão atendidas, pois somos infinitamente mais poderosos que... Olha a audácia do filho da puta. Bom, pra guerra nós fomos. Surpreendendo um total de 0 pessoas, simplesmente vencemos a guerra em 12 dias. E quando decidimos o que fazer, entregamos uma parte da Polônia para a Ucrânia, e o resto substituímos por um governo amigo. Com esse problema resolvido, voltamos para a China, onde o Kuomintang estava praticamente 100% derrotado. E antes mesmo de chegarmos a engajar em algum combate, vencemos a Guerra da Liga, garantimos nossa esfera de influência no Oriente e, quem sabe, em um futuro próximo, uma colônia propriamente dita. Enquanto esperava os próximos desenrolares, Ratanabá nos agracia com sua sabedoria
cheia mais uma vez. Uma máquina inovadora que promete auxiliar nossas tropas em combate e levar suprimentos chamada helicóptero nos foi confiada. Estava tranquilo organizando a marinha quando de repente fazendeiros ensandecidos resolvem que não querem mais ser parte do glorioso Império Alemão e declaram a independência da Indochina. E obviamente é condenado por mim, mas devido às mecânicas do jogo não pude enviar voluntários ou apoiar. Pouco tempo se passou até que um golpe em Kiev depôs o rei Hetman, que era nosso aliado, o substituindo por um mais tendencioso à Áustria, e então prontamente o condenei. Chegou a hora então de decidirmos o futuro da FALD, a União dos Trabalhadores Livres Alemães, que, como provou nossa inteligência, estava em contato com governos comunistas na França e Espanha, planejando um golpe contra o Kaiser. Com isso em mente, resolvi banir o partido e prender seus líderes, tendo em vista a conspiração em que se encontravam. A guerra na Indochina não ia bem. Os fazendeiros, apesar de mal equipados, eram milhares e simplesmente sobrepujavam a pequena guarnição colonial. E sabendo disso, foi levantado 3 soluções: não interferir, enviar reforços para nossa colônia ou abertamente declarar guerra nos rebeldes. Após muito considerar, decidi chutar o balde e declarar guerra nos vermelhos, e para o Vietnã, enviar nosso exército de montanhistas. Em meio à nossa declaração de guerra, os belgas decidem que monarquia não é mais interessante para eles e retiram a Bélgica do Reichspakt, o que, claro, não é bem assim que funciona. Então invadimos eles para garantir a permanência deles na nossa esfera de influência. Apesar da guerra surpresa, conseguimos capturar o governo belga sem dificuldade após alguns dias. E durante as negociações para a partilha do território, decidimos acabar com a Bélgica, criando o mais novo estado da Valônia e de Flandres. Com a situação na Indochina estabilizada, meus reforços chegam e assim que colocam o pé nas trincheiras já começam a sofrer com falta de suprimentos. O front se estabilizou por bastante tempo, até que os comunistas conseguiram levantar tropas perto do nosso único porto no norte do Vietnã e conquistaram Hanoi, o que forçou o nosso exército de montanhistas a sobreviver até que algum acordo de paz pudesse ser assinado. No meio desse desastre militar, ocorreu a nossa eleição, a qual venceu o partido NLP, que defende o liberalismo de mercado e é liderado pelo leão da África, Paulo von Letov, mas que não mudará muito a nossa direção. Sem esperanças de reconquistar o porto no norte do Vietnã, aceitei uma missão de paz que reconheceria a independência da Indochina e traria nossos montanhistas de volta para casa. Essa derrota, apesar de fortalecer a Internacional, não atrapalhará nossos planos. E o mundo voltou à relativa paz até que, enquanto admirava a quantidade de liberais no nosso parlamento, começa a Segunda Guerra Civil Americana, dividida em 5 lados dos Estados Unidos. Por ser uma guerra muito demorada e que dificilmente um lado que pode nos ajudar na campanha se saia vencedor, decidi por não enviar apoio, a fim de concentrar em lutas que impactarão mais na Segunda Guerra Mundial. No mesmo momento em que nosso estado fantoche no Cáucaso, o Don, embarca em sua rota de expansão e conta com o nosso apoio para criar um estado amigo forte para se contrapor aos russos. Mas, sem que precisemos nos envolver, as tropas do Don conseguiram capturar os budistas. E quando menos esperava, os espanhóis decidiram que estabilidade não era o forte deles e começaram a Guerra Civil Espanhola. Pela relevância da situação, prontamente apoiei o rei Afonso, do Reino Legalista, enviando 4 divisões de montanhistas e bombardeiros leves. A partir do momento que chegamos, já começamos a fazer a diferença, empurrando os comunistas de volta para Barcelona. Mas um evento desfocará um pouco nossa atenção. Os russos anunciaram sua intenção de se expandirem em direção ao Cáucaso, o que é tanto uma afronta às nações da região, quanto para os nossos interesses. Então, para garantir a liberdade desses povos, e por liberdade lê-se o contínuo suprimento de petróleo para nossos blindados, ameacei a Rússia e convidei os países em questão para o Reichspakt, que de quebra já nos garantiu novos satélites. Enquanto guerreava na Espanha, outro momento importante veio à tona. Os comunistas do Chile resolveram que era hora de, juntamente com a Patagônia, seu vassalo, e do Paraguai, fazer uma baguncinha na Argentina, que era uma grande aliada nossa. Logo, enviei 3 divisões blindadas para jogar os chilenos de volta para o outro lado dos Andes. Enquanto esperávamos, mais algumas divisões comunistas foram de arrasta para cima. E quando finalmente desembarcamos em solo argentino, procuramos ir acabar com o Paraguai primeiro, por ser o inimigo mais fraco. Desculpe dividir a atenção com vocês, mas enquanto íamos em direção à Assunção, tomamos Valência, na Espanha, que criou mais um grande encirculamento e privou os comunistas de uma grande cidade. Com os comunistas suficientemente enfraquecidos, era hora de atacar os carlistas, enquanto avançávamos no interior do Paraguai também. As divisões deles eram simplesmente mais fracas do que a nossa, dando em média 20 de dano, enquanto as nossas, o dano passava dos 50. E não demorou muito até a queda de Burgos, ao mesmo tempo que o Paraguai se rende e podemos focar nossas forças em derrotar os comunistas no sul. Uma notícia interessante choca o mundo quando, em 1937, os russos decidem que república é coisa do passado e restauram a família Romanov no trono. E,
Na sala de aula dos Balcãs, os que sentam no fundão chamado Grécia, Sérvia e Romênia decidem se juntar para espancar a Bulgária, que só estava tentando existir. Procurando não dividir minha atenção ainda mais, aceito momentaneamente o bullying com a Bulgária. E voltando para a Espanha, conseguimos dividir os carlistas em dois, que facilitará muito a capitulação deles. E finalmente llegamos al cerco de La Coruña, el último reducto carlista. Como la situación en Espanha? Tô de sacanagem, espanhol aqui não! Como a situação na Galícia estava praticamente vencida, achei que era hora de ajudar nosso pequeno oprimido a se livrar do bullying da melhor maneira possível, fazendo bullying com quem fazia bullying com você. E lá se foram 3 divisões de montanhistas prontas para revidar a agressão da Sérvia. E enquanto um dos períodos mais difíceis para a história russa tem mais um capítulo, nós continuamos nosso trabalho na Espanha e curtimos essa música de super evento da Guerra Russa. Inclusive, alguém sabe o nome ou história dessa música ou alguma coisa do tipo? Se souber, deixa aí nos comentários pra eu saber depois. E Xablau, La Coruña cai e alguns dias depois os carlistas finalmente abaixam suas armas. É hora de acabar o que começamos. Mandar os comunistas de volta pra Passárgada. Não se preocupem, não estou falando sobre a Argentina porque nesse meio tempo praticamente nada aconteceu. E lá, se não é a reconquista de Valência, aquele sentimento indescritível em circular uma divisão de voluntários inimiga vibes. Com Aragão firmemente em nossas mãos, é hora de invadir o seio da Catalunha e acabar de vez com essa guerra. Em meio ao nosso assalto a Barcelona, decidi que era hora de começarmos a invasão da Patagônia, enviando as divisões Panzer diretamente para a capital inimiga e com sorte capturar a Patagônia rapidamente. Com a queda de Barcelona, os comunistas espanhóis estavam finalmente derrotados. A guerra civil chegara a um fim e garantimos um governo amigo que pode nos vir a ser útil na Segunda Guerra Mundial. Grande vitória para o Reichspakt. Mudando meu foco para a defesa da Bulgária, já remanejei nossos bombardeiros para lá, a fim de dar ainda mais dano nas divisões inimigas. Com a capital Patagã sob nosso jugo, era hora de capturar eles de uma vez por todas, dando um enorme passo em direção à vitória na guerra. Em meio à ofensiva, outra coisa chama minha atenção. Conseguimos romper a linha defensiva dos gregos, expondo o país helênico à iminente invasão. Eles não possuíam reservas, então uma vez através do fronte, virou passeio. Após a queda de Atenas, a Grécia enfim capitulou e era hora de ir atrás dos assassinos de herdeiros chamados sérvios. Eu sei que você tá pensando, mas para de se preocupar, pô. Quando acontecer alguma coisa importante na Argentina, eu aviso. Ih, caralho, esqueci de avisar que eles foram de Vasco. Bom, agora você sabe. De volta na Bulgária. E caralho, o Brasil virou uma monarquia de novo. Porra. De qualquer forma, nós invadimos os sérvios tão brutalmente que é digno de estar no site laranja e preto. E logo então, já capitularam. Com nossos blindados médios, atravessamos os Andes. E em pouco tempo, Santiago estava caindo, restando apenas poucos pontos de vitória restantes até que os chilenos finalmente capitulassem. E infelizmente eu estava na Romênia quando isso aconteceu. Risos. Bom, mais uma vitória maiúscula para o Reichspakt. Além de negarmos um grande aliado para a Internacional, ainda trouxemos a Argentina e o Chile para o nosso lado. Agora, só faltava a Bulgária. Parando de brincar, levamos logo 400 bombardeiros para o céu da Romênia, que deve ter sido muito bonito de se ver, se você não fosse um romeno, claro. E no meio de todo esse poder de fogo, os romenos se utilizaram de Last Stand, o último prego no caixão deles. Se quiserem que eu explique em outro vídeo, ou até em live, o porquê eu acho que não é interessante o uso do Last Stand e do Force Attack, a não ser em situações bem específicas, deixa aqui nos comentários. De qualquer forma, continuamos nosso ataque e começamos o assalto a Bucareste. Acabei de lembrar que não mostrei pra vocês como ficou a Argentina, então receba! Com a queda de Bucareste, faltavam apenas poucas cidades para a vitória búlgara. Para vocês terem uma ideia, olhem a quantidade de dano que estávamos fazendo com nossos aviões. E é claro que com tanta pressão em cima dos romenos, não demorou muito para eles capitularem. Vencemos mais uma vez e consolidamos um Reichspakt muito forte, com grandes potências regionais em praticamente todos os continentes e regiões. Agora, a próxima e última guerra que é importante que intervenhamos antes da Segunda Guerra Mundial é na Guerra do Deserto, quando as potências árabes e persas se juntam para invadir o Império Otomano. Nosso plano é simples, deixar que tomem Bagdá e o resto do Iraque, a fim de que uma série de eventos aconteça no Império Otomano, levando a uma possível coroação do Kaiser Guilherme II no trono otomano, e vencer a guerra após isso. Essa estratégia, porém, é muito dependente na sorte, pois não temos como saber se os otomanos de fato receberam um evento ou se escolheram a opção certa. Então, no pior dos casos, apenas ajudaremos os otomanos a vencer a guerra normalmente. Enquanto espero a guerra, envio soldados para ajudar a União do Dom em sua guerra de expansão, majoritariamente por questões de XP. Então, assim que
conseguimos nosso segundo encirculamento seguido na mesma província, a Argentina formalmente pede ingresso no Reichspakt, que obviamente aceitamos. Nosso investimento compensou. E então, nossa última oportunidade antes da Segunda Guerra Mundial de crescer nossa influência começa. O Egito invade o Império Otomano. Começa a Guerra do Deserto. Eu sei que vocês esperam ver os otomanos agora, mas olha que delícia de encirculamento. Enfim, por fim ajudamos Dom a vencer a guerra e logo antes de enviarmos os voluntários para os otomanos, o Sr. Oswald Mosley resolve enviar a frota britânica para intimidar a Entente na Islândia e nos Açores. Obviamente se esquecendo que Germania rule the waves. Então colocamos a nossa frota do Atlântico em rota para mostrar aos ingleses que o que eles querem está mole. Pronto, após alguns contratempos, finalmente enviamos nossas 5 divisões veteranas de montanha para auxiliar os otomanos, juntamente com 200 bombardeiros leves. Uma vez lá, procurei eliminar as ameaças uma a uma, então foquei primeiro em libertar o fronte da Armênia, para então focar nos sírios e egípcios. E foi nesse momento que eu percebi, Bagdá havia caído, assim como grande parte do território iraquiano, e o golpe da guarnição alemã ainda não havia acontecido. Então, assumi apenas que a IA otomana escolheu a opção errada, que claro, de um ponto de vista otomano, é melhor. Ninguém gosta de entregar seu país para uma potência estrangeira. Mas então me contentei em ter eles no Reichspakt e procurei expulsar os invasores de terras otomanas, especialmente na Síria. Ah, e bem nessa hora, um embaixador alemão para os otomanos resolveu conhecer o Pelé. E fiquei um bom tempo pensando se isso teria a ver ou não com termos conseguido dar o golpe nos otomanos. Mas aparentemente não tinha nada não. Como eu já sinto saudades disso, segurei uma montagem de carnificina. Olha só, a Comuna da França tá justificando guerra contra a gente. Excelente! Quer dizer, por um lado é bom, pois acredito que estamos prontos para a Segunda Guerra. Por outro, é ruim, que a gente ainda não terminou a Guerra dos Otomanos. De qualquer forma, já coloquei o exército em prontidão e treinei um novo exército inteiro para proteger nossa fronte oriental. E agora é parar de brincar e dar o gás para capitular o mais rápido possível o Egito.
lá estava eu, organizando e contemplando a nossa grande força aérea, que em poucos momentos voará sobre a França. E enfim recebemos a notícia que os comunistas estão bem na Guerra Civil Americana? Não, obviamente. Mas o governo da Comuna Francesa nos entregou um ultimato, exigindo que terminasse a, segundo eles, ocupação da Alsácia-Lorena, íntegra parte de nosso império, o que rapidamente repliquei que o que eles queriam estava mole. Porém, o embaixador já havia se retirado e ao perceber de nossa resposta, o mundo entra em choque. Como o Guilherme II, em toda a sua glória no comando do maior império da história, poderia estar mole? Opa, viajei um pouco aqui. Mas ao saber de nossa negativa, o governo francês não teve outra escolha a não ser declarar a guerra e vir ver por eles mesmos. Bom, pessoal, primeiro eu queria pedir que se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva. A gente tá começando o nosso crescimento e isso ajuda demais. Agora, deixa eu explicar o porquê que eu não continuei aquela campanha como o Brasil do primeiro vídeo. Então, o jogo simplesmente crashou. Eu tentei voltar no save, desinstalar, instalar de novo, tentei o Deus e o mundo, mas o jogo não quis cooperar comigo, né? Como de costume, né? Então eu resolvi começar essa campanha como a Alemanha, né? E também porque eu vi que muita gente não conhece o mod. Talvez, né, se eu jogasse como um protagonista do mod, né? Quem sabe eu podia fazer as pessoas conhecerem melhor, né? Criar esse interesse, né? Enfim. Segundo, eu queria agradecer imensamente o apoio de vocês no primeiro vídeo, de coração. A gente simplesmente saiu de 30 inscritos para praticamente 1000, né? Então, queria realmente agradecer mesmo do fundo do coração e dizer que agora a nossa meta é 1500 com esse vídeo, né? Bora lá, carai. E por quase último, eu queria pedir pra vocês, por favor, aí, né, seguirem meu canal na Twitch, né? Que era pra ser o meu canal principal, mas tá sendo ofuscado, né, por esse aqui do YouTube, pelo simplesmente crescimento absurdo que a gente tá tendo. Agora sim, por último, queria dizer que o próximo vídeo deve vir semana que vem, porém, existe a possibilidade de acabar vindo na semana do dia 14, né? E deve ser essa a continuação dessa campanha, né? E se tu quiser votar nos temas do próximo vídeo ou sugerir, entre no nosso Discord, que tem a aba lá, sugestões, né, e tal, e lá a gente sempre tenta fazer essa conversa aí, né? Então, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, e até a próxima, rapaz.